Olá pessoal, meu nome é Nina Rocha do canal Clube das Meninas. Gente, olha só, hoje eu vim aqui para trazer para vocês, infelizmente, o relato de uma pessoa que eu conheço, que eu fiz parte dessa história de vida dela, tanto direta como indiretamente. E eu tô vindo contar essa história para vocês hoje porque tá acontecendo uma coisa dentro dessa história que tá me deixando muito indignada mesmo, tá? Então eu vim aqui contar para vocês. Olha só, eu conheci essa moça quando eu ainda trabalhava com evento. Na época ela estava já, acho que nos últimos anos de faculdade, nos últimos 2, 3 anos de faculdade. Só que ela estava passando por sérias dificuldades para pagar essa faculdade. Por quê? O pai trabalhava de controlador de acesso à noite. A mãe trabalhava de diarista. Ela trabalhava no máximo 3 dias por semana. Tinha semana que era 3, outra semana era 2. E assim ia, né? E ela tem. Ela é de família humilde, mas assim, pai e mãe. Mas a família como um todo são pessoas com condições, né? Digamos assim. Ela tem um tio que é médico, ela tem um tio que é advogado, e ela tem um tio que é delegado e outra tia que é médica. Todos irmão do pai dela. Detalhe: o pai dela, na época que os irmãos queriam estudar, por ele ser o mais velho, ele que ficou com aquela parte grosseira da família, de trabalhar no pesado, como pedreiro, de trabalhar na roça, para que os irmãos pudessem estudar e ter uma boa formação. E eles conseguiram, né? Eles foram estudar enquanto ele ficava na roça trabalhando para custear, para ajudar a custear os estudos deles. E essa minha amiga, o sonho da vida dela sempre foi, desde criança, era ser juíza. Porque queria ser juíza, porque queria ser juíza. E ela cresceu, foi estudar já com isso na cabeça. Esse era o objetivo de vida dela. Ela vivia para isso. Só falava disso e queria porque queria ser juíza. E ela correu atrás. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão determinada, mas tão determinada mesmo a conseguir uma coisa. Ela, diante de toda essa dificuldade do pai, da mãe e da família que não ajudava, ela vendia paninhos, toalhas, toalhinhas, sabe toalhas que as pessoas usam em academias? Geralmente a gente vê aquelas pessoas com aquela toalhinha no pescoço. Ela padronizava aquelas toalhas. Algumas ela, se a pessoa quisesse, ela colocava o nome da pessoa, enfim. Tinha umas garrafinhas também muito bonitas que ela vendia. Ela fazia doces, lógico que os doces ela não vendia na academia, né, gente? Mas ela fazia trufas, ela fazia doces maravilhosos, ela vendia nos faróis, nas calçadas dos postos de saúde, na calçada das escolas. Enfim, ela tentava, fazia rifa, bingo, ela tentava se virar de todo jeito. E eu lembro que depois que eu saí dessa empresa de eventos, eu fui trabalhar num hospital na época. E foi lá que eu conheci esse tio dela. Gente, todo lugar que a gente trabalhava, ou até na vizinhança mesmo, a gente sempre oferecia os produtos dela para ajudar, né? Para ajudar ela a pagar a faculdade. E eu lembro que eu levava as coisas dela para o hospital. A gente levava garrafa, a gente levava as toalhinhas, levava as coisas, né, para ajudar ela. E todo mundo no hospital comprava. Os médicos, o pessoal da equipe de enfermagem, os controladores de acesso, o pessoal da manutenção, até o pessoal da limpeza comprava. Mas o tio dela nunca, gente, ele nunca comprou uma garrafinha. Ele nunca comprou uma toalhinha, ele nunca comprou um doce, nada. A gente passava na sala dele e falava: olha, doutor, a gente está vendendo essas coisas para ajudar a sua sobrinha e tal. Gente, ele falava assim: ah, põe na minha mesa, depois eu dou uma olhada. No final do expediente, a gente passava na sala dele, estava lá. Do jeito que a gente deixava, a gente encontrava. Às vezes, a gente brincando assim, falava: nossa, doutor, mas é para ajudar a sua sobrinha na faculdade, o senhor não quis nada. Ele simplesmente falava: não vou gastar meu dinheiro com besteira. Não costumo gastar meu dinheiro com besteira. Fazer o quê, né? Obrigado, ele não era. Então, vida que segue. Teve uma época também que esse mesmo tio dela estava precisando de uma pessoa para passar a roupa de trabalho dele. A esposa dele estava com problema, acho que era bucite na época, não tenho certeza, mas acho que era isso. E ela fez uma cirurgia no ombro, depois ela ia fazer no outro. E eles tinham uma diarista, eles não tinham empregada doméstica, assim, de todos os dias, mas eles tinham uma diarista. A diarista não passava roupa. Então ele estava precisando de uma pessoa, né, que fosse uma vez por semana, no caso daria quatro vezes no mês.
E a minha colega, por ser um serviço que se faz em pouco tempo, a minha colega se ofereceu, falou com ele, tio, deixa eu passar sua roupa, né? Esse é um dinheirinho que já me ajuda para a faculdade. Gente, ele ficou de dar resposta. Ele falou que ia ver. Ele nunca deu resposta. Ele nunca deu essa resposta para ela. Ele contratou outra pessoa. Simples assim. Vida que segue, né? Ela também tinha um primo. Tinha não, tem um primo que ele é dono de uma loja. Essas lojas que vende peças para moto, peças para bicicleta e bicicletas montadas, né? E ele estava precisando de uma pessoa para fazer uma limpeza na loja. A pessoa ia 2 vezes por semana para fazer a limpeza na loja, porque tinha um escritório onde ele recebia, né, aqueles clientes mais especiais, segundo ele. Então ele estava precisando de uma pessoa para fazer a limpeza do banheiro, né, que era o banheiro dos funcionários, e tinha um banheiro que ficava dentro do escritório dele. E, enfim, fazer a limpeza de modo geral. Só que por ser um ambiente pequeno e não ter necessidade de limpeza todos os dias, ele precisava que alguém fosse apenas 3 dias por semana, e era um serviço que em no máximo 2 horas a pessoa fazia. Era muito rápido. Os banheiros eram pequenos, o ambiente, a loja até que não era tão pequena, mas não tinha muito o que fazer, sabe? Era passar um pano úmido, dar uma limpadinha básica, vai embora. A minha amiga também se interessou por esse tipo de serviço, porque é o tipo de serviço que ela fazia em pouco tempo e não ia atrapalhar que ela estudasse. Ela fazia faculdade de manhã, ela podia ir no período da tarde, fazia limpeza, até porque ele não tinha preferência de horário, então ela podia ir, né, fazia a limpeza lá, bonitinho, beleza. E ainda que era só 3 dias por semana, 2, 3 dias, não lembro. Ela pegou e falou com ele. Detalhe, gente, antes disso, ela também levava rifas, levava objetos para vender, doces, enfim, as coisas. E ele nunca ajudou. Então, a última tentativa com ele foi esse serviço que ele estava procurando uma pessoa, e ela se ofereceu para fazer esse serviço para ganhar esse dinheirinho. Ele também falou que ia pensar e nunca deu a resposta. Nunca. Ele chamou outra pessoa. Ele chamou outra menina que inclusive morava em outro bairro, que precisava pegar ônibus, que ele teve que pagar passagem, enquanto que para a prima dele, que é minha amiga, ele não ia precisar pagar passagem, porque ela morava muito próximo da loja. Beleza. Tudo bem. Ele não era obrigado, né? Mais um que não era obrigado a nada. Só que ela também tem um primo que na época ele tinha 3 academias. Essas academias assim, bem top, sabe? E ela teve essa ideia. Poxa, já que todo mundo, minhas colegas, todo mundo leva minhas coisas para vender nas academias, agora eu vou vender na academia do meu primo. Tadinha. Ela juntou garrafas, toalhas. Lógico que ela não ia vender doces numa academia, né? Então ela levou outras coisas que ela pudesse vender. Quando chegou na academia, ela falou com a recepcionista falou, olha, espera teu primo, quando ele chegar você conversa com ele porque eu não posso te liberar. Ela ficou esperando ele lá. Quando ele chegou, ela contou para ele que estava com dificuldade de pagar as mensalidades da faculdade, que se ele deixava ela ficar ali e vender as coisas pros alunos da academia. Gente, vocês não vão acreditar. Ele convidou ela a se retirar da academia dele. Por quê? Porque para não incomodar os alunos dele, para não importunar, ele usou essa palavra, para não importunar os alunos dele. Gente, ela saiu arrasada de lá. Nesse dia, eu falo que eu participei, porque além da gente ajudar, além de eu ter ajudado ela com trabalho, ajudava a vender as coisas, eu e as minhas amigas, todo mundo ajudava. Nesse dia, por coincidência, realmente foi uma grande coincidência, eu tinha comprado um celular e na frente da academia desse primo tinha uma loja que vendia equipamentos, acessórios para celular, né? E sabe como é? A gente compra um celular, já corre, vai pôr película, capinha, enfim. E eu fui lá, peguei meu celular novo, fui nessa lojinha. Quando eu estava saindo da lojinha, ela também estava saindo da academia. Gente, ela chorava tanto, estava se sentindo tão humilhada por conta das coisas que o primo falou para ela. Olha que eu tive trabalho, nesse dia eu tive trabalho para conseguir acalmar essa menina. Levei ela para minha casa, lá nós conversamos, veio outras amigas também, a gente fez de tudo, né, para consolar.
E a gente prometeu que íamos continuar ajudando ela a vender as coisinhas dela, que ela não se preocupasse. A gente deu maior força, assim, em sentido de apoio moral, né? Para que ela não desistisse, que essas coisas aconteciam justamente para ela fracassar, para ela se sentir, para ela ficar frágil, mas que ela não tinha que desistir do sonho dela, porque ela ia conseguir, até porque já estava tão perto, né? Já tinha passado tanto tempo. Só que os últimos anos foram os mais difíceis. E vida que segue. Ela tinha um vizinho que, na época, que trabalhava com... Sabe essas pessoas que consertam bolsa, zíper de bolsa? Eu acho que ele era uma espécie de sapateiro, que ele colava sapato, arrumava zíper de sapato, enfim, ele fazia essas coisas, mas ele arrumava bolsa também. Esse vizinho, volta e meia, ele dava um trocado para ela para pagar a passagem. Ele tem uma filha e na época a filha dele tinha uma bicicleta que nem usava mais. Ele pegou essa bicicleta, ele arrumou, pintou, arrumou bonitinho e deu para ela ir para a faculdade. Quando ela, às vezes ela não tinha mesmo dinheiro da passagem. Tanto é que a gente às vezes fazia vaquinha para pagar uma semana de passagem para ela, entendeu? E só que ela não pedia, gente, ela nunca pediu nada a ninguém. Ela pedia trabalho, ela oferecia os produtos que ela estava vendendo, mas assim, chegar num amigo, ou num tio, ou em qualquer parente só porque tinha condições e pedir, ela nunca fez isso. Ela sempre se oferecia para trabalhar. Ela se ofereceu para passar a roupa do tio médico, ela se ofereceu para limpar a loja do primo, o primo não aceitou. O cara da academia também estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Ele tinha uma funcionária das 8 da manhã às 17 e ele precisava de uma pessoa que entrasse às 17 e saísse às 22 para fazer manutenção de limpeza nos banheiros, limpar algum aparelho, enfim, essas coisas. E ela também se ofereceu, como ela estudava de manhã, ela se ofereceu também para fazer esse trabalho para ele. Mas isso foi um pouco antes de ele fazer, de ele praticamente, para mim ele expulsou, né, dele expulsar ela da academia. E ele também não deu trabalho para ela. Tudo bem. Aí, esse vizinho deu essa bicicleta, né, pra ela e ela ia. E quando estava chovendo, que não dava para ir de bicicleta, às vezes, esse senhorzinho, ele tinha uma Brasília azul, coitada. A Brasília era muito velhinha, muito velhinha. E ela às vezes até costumava brincar com a gente, que ela falava assim, hoje eu fui para a faculdade de Brasília. Metade do caminho a Brasília me levou, a outra metade a gente levou a Brasília, porque eles tinham, como era muito velhinha, às vezes ela dava PT, né? E eles tinham que empurrar. Mas ela levava isso na maior naturalidade do mundo, ela não tinha vergonha de jeito nenhum, ela não falava isso, ela falava numa inocência tão simples, sabe? Que não era desfazendo, era realmente na brincadeira. Ela falava assim que amava aquela Brasília porque é, fazia parte dos momentos difíceis da vida dela, porque algumas vezes ela teve provas, é, coisas importantes que aconteciam na faculdade e que graças ao senhorzinho, a boa vontade dele, aquela Brasília, ela conseguia ir para a faculdade. Pois é, pessoal, o tempo passou, ela foi chamada para trabalhar, ela conseguiu se formar, foi chamada para trabalhar, só que em Cuiabá. 2 anos depois que ela estava trabalhando lá, ela voltou, né? Ela voltou aqui ela já estava trabalhando, o pai dela na época também estava doente do joelho e ela veio para pagou a cirurgia do pai dela, ele fez a cirurgia no joelho, ficou bem. E, gente, mesmo o irmão dele sendo médico, ele nunca ajudou com nada, nem a sobrinha com a faculdade e nem ajudou o irmão que estava com problema no joelho. Né? O cara, inclusive, estava afastado das funções até de controlador de acesso, porque não tinha como trabalhar, ele não aguentava trabalhar de tanta dor que ele sentia. Aí, 2 anos depois que ela já estava trabalhando, já estava instalada, né? Já estava bem de vida já, ela veio e comprou no mesmo bairro que eles moravam, ela comprou uma casa para os pais dela. Uma casa muito linda, uma casa top mesmo. Ela escolheu o mesmo bairro porque eles não queriam sair de lá de jeito nenhum. Moraram a vida inteira lá, né? Ela pegou, comprou, mas só que ela comprou uma casa bem bonita e numa área mais, como é que mais nobre do bairro, né? Enfim, ela comprou essa casa para eles e ela falou para os pais dela que ela queria a antiga casa deles no nome dela, porque ela ia fazer uma doação para essa casa. Tinha uma moça que morava na rua que ela morava, isso antes dela ir embora para Cuiabá. Tinha uma moça que o marido dela foi atropelado e ele ficou paraplégico, mas ele se tornou um acamado, não porque ele era paraplégico,
mas sim por conta das complicações que ele teve, por conta da cirurgia que ele teve que fazer. Ela tinha 2 crianças pequenas e, gente, não tinha como uma pessoa dessa trabalhar. Ela tinha que cuidar do marido acamado, ela tinha que cuidar de 2 crianças. Então, assim, ela alugava uma casa, o primeiro, o segundo mês ela pagava de boa, entendeu? Tranquilo. No terceiro mês ela já não conseguia. Aí o pessoal, rua, jogavam ela na rua. E numa dessas vezes que o pessoal pediu a casa, porque ela não estava pagando, lógico, tadinha, ela não tinha condições de alimentar os filhos, vivia da ajuda da igreja, a igreja doava cesta básica, os vizinhos também ajudavam com coisas, sabe? Então, não tinha mesmo como ela pagar o aluguel. E quando essa minha amiga veio passear, quando ela veio que comprou a casa para os pais dela, ela viu que esse casal estava morando. Gente, olha só. Eles estavam morando dentro de um baú, aqueles baú de caminhão. Acho que é baú que chama. Baú daqueles de caminhão. É, tinha um baú abandonado, né? Próximo lá do córrego que passava perto da casa dela. E eles não tinham para onde ir, foram jogados na rua mais uma vez. Ela pegou e adotou esse baú como sendo a casa dela. Jogou uns colchões lá dentro, né? As crianças dormiam em cima do colchão. Durante o dia, ela levava as crianças para tomar banho nos postos de saúde. Tinha o cara da oficina mecânica que, com a ajuda dele e de outras pessoas, sempre dava um jeito de dar um banho nele lá dentro da oficina mesmo. Ela também tomava nos postos de saúde. E esse baú era para passar o dia chuvoso e para dormir, né? A comida também era os vizinhos que davam, porque era humanamente impossível cozinhar lá dentro, né? Então não tinha como. E então os vizinhos faziam doação de comida, né? Quando ela podia, fazia um bico para um bico para outro, fazia um servicinho de poucas horas, servicinho curto ali ajudava inclusive algumas mães a levar crianças na escola, para poder conseguir algum dinheiro para comprar alguma coisa para comer com as crianças. E a minha amiga, por ser uma pessoa muito nobre, um coração muito lindo, ela viu aquela situação quando ela veio comprar a casa para os pais dela. Aí ela falou pro pai dela que queria a antiga casa deles. O pai dela não fez questão, confiou na filha, faça o que você quiser com a casa. Gente, ela pegou essa casa, ela reformou a casa inteira, ela fez o banheiro na parte de baixo, ela já tinha um quarto, ela reformou esse quarto, ela transformou esse quarto em um cômodo acessível, inclusive tinha banheiro, ela não tinha, ela fez um banheiro dentro desse quarto. Nesse quarto ela colocou, inclusive, uma cama hospitalar para facilitar o manuseio dessa mulher com o marido, né? O marido era acamado, pesado, tudo mais. E ela fez isso daí. E pegou essa casa, né? Ela sendo uma juíza, fez tudo dentro da lei. Ela pegou essa casa, passou para o nome da esposa, e essa mulher foi morar na antiga casa deles, com essas crianças e com esse marido acamado. Em janeiro agora de 2022, ela já vinha pedindo transferência para os superiores dela já fazia um tempo. Quando foi agora em 2022, em janeiro, ela veio embora para cá. Ela conseguiu, né, essa transferência, veio. Hoje ela está muito bem de vida, graças a Deus. A minha amiga está ótima. Ela tem apartamento na praia. Ela comprou um sítio para o pai dela. O pai dela não trabalha mais para ninguém. Ele planta, ela comprou um sítio, ele faz as plantações dele. A mãe dela, é, a mãe dela queria muito fazer um curso na área da saúde, conseguiu fazer, né? Trabalha na área da saúde, trabalha porque quer se sentir útil, sabe? Assim como o pai dela também, que planta as coisas lá no sítio, traz aqui para a cidade. Ela deu uma caminhonete para ele e ele usa essa caminhonete para trazer essas coisas lá do sítio. E do lado da casa dele tem um ponto comercial, que é mais ou menos uma garagenzinha, tipo do lado da casa. Que o cara estava vendendo, ela aproveitou que comprou a casa, ela comprou também essa garagem. E ele fez dessa garagem tipo um ponto comercial, sabe? E ele traz as coisas do sítio, vende nesse ponto comercial, o que sobra ele doa para as pessoas, dá para os vizinhos, enfim. E a mãe dela trabalha na área da saúde, também tem o carrinho dela, que a filha deu. A minha amiga tem apartamento, tem várias propriedades alugadas, a gente sabe que o salário de um juiz é alto, fora os benefícios que eles têm, né? Então ela tem várias propriedades. Aí sim, agora vai chegar a parte, gente, que
que eu falei pra vocês que eu fiquei indignada. Fiquei muito, sabe, eu fiquei até com vergonha alheia também, além da indignação. Aquele tio médico dela botou na cabeça que precisava comprar uma chácara, sabe? Uma chácara para alugar para eventos, festa de casamento, festa de confraternização de empresas, né? Então o que que ele fez? Ele foi pedir socorro para minha amiga, porque ele queria um dinheiro emprestado para comprar essa chácara, porque era o sonho da vida dele, era comprar essa chácara para alugar para fazer eventos. Alguém avisa para ele que tem uma instituição mais conhecida como banco? Pois é. Ele pediu esse dinheiro, aquele mesmo tio que não ajudava, que não gastava dinheiro com besteira, veio pedir dinheiro a ela emprestado para comprar essa chácara. Eu conheço inclusive a chácara que ele quer comprar, muito linda por sinal. Bom, ele pode não ter bom senso, né? Mas tem bom gosto, porque a chácara é linda. Tá, sabe aquele primo da loja de peças? Então, ele também procurou por ela. Não foi um pedido nobre que ele fez para ela, não foi uma, digamos, uma necessidade. Mas o cara, ele costuma trocar de carro também todos os anos. Só que dessa vez ele já tem um carro assim que é o carro, mas ele quer um carro ainda mais top. Então, ele também procurou minha amiga, porque ele queria um dinheiro emprestado, para ele não queria ficar devendo. Não queria ficar devendo para o banco, eu acho, né? Então, ele queria que ela emprestasse um dinheiro para que ele realizasse a troca de carro dele esse ano. Onde que tá a vergonha na cara, né? Beleza. Vamos pro sujeito da academia. Esse também, apesar de ter feito, eu acho que ele ainda foi o que fez a pior coisa, assim, o pior papel, a pior atitude veio desse cara. Ele teve sérios problemas financeiros durante a pandemia. Então, uma academia ele fechou durante a pandemia, as outras duas ele manteve. Uma delas ele fechou de forma definitiva, as outras duas ele conseguiu ficar com elas. Só que agora, o que ele quer fazer? Ele quer fazer manutenção em alguns aparelhos que ainda dá para aproveitar, ele quer comprar outros aparelhos novos e ele quer se desfazer de uma das academias e ficar com apenas uma, só que top de linha. O que ele fez? Também procurou a minha amiga, porque ele queria um dinheiro emprestado para fazer esse serviço. Gente, é muita falta de vergonha na cara. É muita falta de noção. Foi isso que me deixou indignada. Aquela moça que ela ajudou, ela chegou em janeiro, eu não lembro se foi em março ou se foi em abril. Aquele esposo dela acamado, na verdade ele havia sido atropelado, por isso que ele tinha esses problemas de saúde. Ele veio a falecer. Mas sabe, gente, eu fico imaginando como aquele homem deve ter ido em paz. Porque imagina, os filhos, a mulher, ele mesmo passou por situações muito humilhantes. Eles moraram praticamente na rua, né? Não tinha dignidade, além de doente, sabe? Eu fico imaginando quanto aquele cara deve ter sofrido por ver a família dele naquela situação e não poder fazer nada. Aí veio um anjo de Deus, né? Porque a minha amiga é um anjo de Deus, e pegou a família dele, juntamente com ele, colocou dentro de uma casa muito arrumadinha, muito bonitinha, com tudo que eles precisavam. Então, assim, aquele homem passou pelos últimos anos de vida dele vivendo de uma forma digna, graças a uma pessoa que tem um coração nobre, uma pessoa que tem um coração lindo, né? Então, assim, ele, quando Deus chamou, ele deve ter ido muito em paz, por saber que a família dele ia estar bem, né? Por saber que a família ia estar bem, os filhos iam estar bem, né? Iam ficar bem. E foi em paz, com certeza, né? Ela conseguiu dar àquela família um pouco de dignidade, coisa que eles não tinham já fazia um tempo. E aquele senhor que muitas vezes dava um dinheirinho para ela pagar a passagem, porque conhecia ela desde criança e acompanhou o sonho dela, deu aquela bicicletinha, sabe? Às vezes ia levar no trabalho não, na faculdade, mesmo com a Brasília, quebra aqui, quebra ali, mas ele levava, porque o que conta é a boa vontade, né, gente? Então, assim, agora os tios, eles ficam, mas ela tá bem de vida, mas não ajuda a família. Gente, pelo amor de Deus, aonde estava a família quando ela mais precisou? Aqui que aparece a minha indignação. Aonde estava a família? Eles eram obrigados? Antes que comecem os mimimis, eu já vou falar. Não, gente, eles não eram obrigados a nada.
Assim como ela também não é obrigada a nada. Não é porque hoje ela tem que ela é obrigada a pegar o dinheiro dela e colocar na mão deles. Dessas pessoas que nada fizeram para ajudar. O tio dela, inclusive, ele falava: minha filha, desista desse sonho. É um sonho muito caro. Você vai se tornar uma adulta frustrada, porque você não vai conseguir realizar. Ela conseguiu. E, gente, não se trata de vingança, não se trata de dar o troco, não se trata de guardar mágoa, de guardar rancor. Não é nada disso. Ela só não se sente bem fazendo por aquelas pessoas o que eles não foram capazes de fazer por ela. É simples. Sabe? Gratidão, amor, respeito, são vias de mão dupla. Você entendeu? São vias de mão duplas. Então, assim, eles não tiveram isso. Então, agora que ela colheu os frutos, ela está colhendo os frutos do que ela plantou, eles estão querendo comer os frutos. Mas eles são merecedores? Claro que não, né? Então, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo. Poxa, igual eles estão fazendo. Ah, mas ela está ajudando pessoas de fora. Não, não tem o sangue dela. Onde que estava o sangue quando ela precisou? Onde que estava a família quando ela precisou? As colegas que ajudavam ela a vender as coisas não tem o sangue dela não, gente. Ninguém tem o sangue dela. São pessoas que conheceu ela pela vida, né? Os tios que tinham um poder aquisitivo melhor, um poder financeiro bom, eles não ajudaram. Os primos não ajudaram. Inclusive tratavam a família dela com todo desprezo. Eles, eles nem frequentavam a casa dela, a casa dos pais dela. Porque no mínimo tinham vergonha, né? Porque era a parte pobre da família. Então, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo quando a gente não conhece. Porque eu acho que até eu, se eu não tivesse feito parte dessa história, talvez eu hoje fosse uma das apontadoras, né? A gente aponta o dedo para a pessoa. Poxa, mas como fulano é ruim, ele está ajudando as pessoas de fora que não é nada dele, não ajuda a família. Mas aonde a família estava quando ela precisou? Né? Deram as costas para ela. Não teve nenhum incentivo, não teve nenhum apoio, não teve nenhuma ajuda. E são essas pessoas que agora estão apontando o dedo para ela e cobrando dela algo que eles não têm direito de cobrar. Simples assim, sabe? Então, assim, ela ajudou aquela moça, ela ajudou aquele senhorzinho, porque ela não deu um carro top para ele, mas ela comprou um carro novo para ele, um carro simples, mas um carro novo, deu de presente para ele. Ela é uma pessoa muito grata, ela é uma